E nós estamos nas quintas rema, né? Nesse tempo onde nós temos a oportunidade de termos um gostinho, né? Um pouco de matérias, né? Porque são várias matérias. Então, nós temos a oportunidade de nós termos um pouco, tocarmos um pouco, né? Em algumas matérias. Não é que essas que estão sendo ministradas são as matérias mais importantes, não é sobre isso, tá bom, gente? É a gente entender que algumas pessoas que têm aqui, né? Não só a habilidade, mas que são professores do Rema, e a gente utilizar desse ministério, desses ministros, para estarem trazendo palavras específicas das matérias que eles mesmos ministram, tá certo? E hoje a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre as manifestações do Espírito Santo. Amém? Você está animado? Eu acredito que sim, né? Porque você veio de casa, se arrumou, se ajeitou, veio do trabalho, não sei de onde você veio, mas você veio, você está aqui, você está sentado, você vai prestar atenção e nós vamos crescer. Amém, gente? Porque cada vez que a gente se expõe a essa palavra, a gente cresce mais e mais, tá bom? Então, para mim, é uma honra enorme estar ministrando um pouco para vocês a respeito dessa matéria, manifestações do Espírito, tá bom? Então, vai ficar um pouquinho aquele estilo aula, tá certo? Na verdade, quando, há long time ago, né, há muito tempo atrás, quando me chamaram para dar aula no Rema, né, eu achei muito desafiador. Pelo quê, Claudinha? Você sempre foi assim, bem tranquila para falar em púlpito? Mais ou menos, mas eu sempre fui, não é enxeriga não, como é que chama, que é melhor um nome mais bonito. Muito ousada, fica mais elegante, né? Então, eu sempre fui muito ousada. Então vamos ver, vamos. Então, isso acontecia. Mas, na verdade, qual era o meu grande desafio? Uma pregadora ficar atrás do púlpito, né? E ficar ensinando bem. Mas, deixa eu te dizer, existe uma unção maravilhosa que vem sobre nós, da graça de Deus, e a gente ensina ali. Na verdade, eu amo ensinar. Eu amo, porque a gente entende também que o Espírito Santo, ele só vem selar, né? Ele só vem realmente revelar a palavra que já está lá. Então, encontra primeiro a palavra, para depois algo começar a acontecer. Então, mesmo nessa matéria, as manifestações do Espírito, mas a gente não fica somente, né, esperando os dons, a gente não fica, o professor não fica calado atrás do púlpito esperando as manifestações do Espírito Santo acontecerem, não. Amém, gente? A gente ensina sobre isso, tá certo? E, obviamente, o Espírito Santo vem e ali ele sela aquela palavra e a gente deixa o Espírito fluir, até porque o Rema é uma escola do Espírito. A escola é a escola do Espírito, tá certo? Então, é bom você quem não fez o Rema ainda, mas que vai fazer. Oxe, a irmã fez assim, depois foi assim. De novo, quem não fez o Rema ainda? Ok. Baixa. Quem vai fazer? Tá. Eu quero a mesma quantidade de mãos, viu, gente? E olha, eu estou falando sobre o Rema Brasil. Então, independentemente de ser aqui ou em outro lugar, você precisa. Se você é daqui, é bom você fazer aqui, tá certo? Vai ser bom para você, né? Para a gente tá junto também. Mas deixa eu te dizer, se ficar conveniente para você em outra unidade, você faz em outra unidade. Porque é sobre corpo, a gente quer somente que você avance, que você cresça no entendimento da palavra de Deus, tá bom? Então, para começar aqui, falando sobre as manifestações do Espírito, a gente vai lá para Mateus 25, do 35 ao 40. Vamos lá. Vocês estão animados para receber da palavra de Deus a respeito dessa matéria? Eu amo o Espírito Santo, então todas as matérias que me chamam. Olha isso aqui. Ah, meu Deus, manifestações do Espírito Santo. Quando eu olhei, eu disse, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Porque eu amo, viu, gente? É bom demais a gente falar do nosso amigo fiel, verdadeiro, consolador, ajudador, e que de quebra mora dentro da gente. Então, nossa, é maravilhoso. Então, aqui a gente já começa assim. Mateus 25, 35, tá bom? Preste atenção, eu sou uma professora, vou estar aqui como se fosse ensinando, né? Aqui é como se fosse no Rema, tá bom? Quintas, Rema. Mas eu ainda sou quem eu sou. Então, eu vou falar um pouquinho rápido, mas se você olhar para frente, você vai entender tudo bem direitinho, tá certo? Então, vamos lá.
aqui diz assim, olha, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Próximo. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes lá me ver. Até o 40 a gente vai. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou até com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e a gente foi lá te visitar? E aí o rei, eu acho tremendo, né? Que o rei Jesus, ele responde, né? Respondendo lhes dirá, né? Aqui é aquela, a gente está como a situação se acontecesse. Mas isso aqui é verdade, né? É o Senhor. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Diga comigo, sempre que eu fizer... Lembra que a gente está na quinta rema, tá bom? Então, sempre que eu fizer algo pelo meu irmão, eu estou fazendo para Jesus. Porque Jesus está me dizendo isso. Tá certo? Então, é sobre isso primeiro. A gente vai conversar um pouco sobre edificação, sobre corpo, sobre estarmos juntos num só propósito. Eu acredito que existem muitas pessoas aqui, então existem muitas personalidades, muitas realidades, muitos desafios, mas eu acredito que todo mundo está junto numa só vontade, vamos dizer assim, num só desejo. Tenho certeza que a gente pensa igual em uma coisa. A gente veio para a gente receber da parte de Jesus aquilo que Ele quer para nós, que vai nos fazer crescer e nos levar, né? Nos levar de um lugar para um outro ainda melhor e maior do que aquele que nós estamos. Amém, queridos? Não é verdade? Amém. Todo mundo ama o Senhor? Amém. Então ama a palavra. Amém. Então é sobre isso, a gente está igualzinho, tá certo? Então estamos falando sobre corpo, tá? Preste atenção. Não tem como. Por que você está começando com isso aqui? Você vai entender mais um pouco à frente. Por que eu estou falando de corpo, de edificação, de estarmos fazendo para alguém e Jesus entender, é a mesma coisa que está fazendo para mim. Mesma coisa, não muda nada, 100% dessa forma. Porque, queridos, você jamais, independente do propósito de Deus, que você tem percebido daquilo que Deus tem te chamado para ser, para viver e fazer nessa terra, você jamais vai cumprir isso. Primeiro, você nunca vai ser feliz se não cumprir o teu propósito. Amém. Nunca. Você pode passar um tempo, vai para um canto, vai para o outro, faz uma coisa, faz outra e vive momentos felizes, né? Aqueles momentos assim, aí vai buscar outro momento que é para ficar feliz de novo. Mas assim, aquela felicidade plena, aquela paz plena, aquela alegria plena, independente das situações, porque no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo, não é verdade? Então, independente disso, você vai ter algo que te sustenta pela palavra. Por quê? Porque você vai estar em Cristo, você vai estar buscando mais. Amém, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas é no cumprimento do propósito, seja ele qual for, que você ali vai reafirmar a vontade perfeita de Deus, que é fazendo algo na vida de alguém. Diga assim, eu sempre precisarei, para cumprir meu propósito, tocar de alguma forma na vida de pessoas. Então não escapa ninguém aqui sobre isso, tá certo? Eu sei que nós temos as nossas próprias coisas, os nossos próprios desafios, as nossas próprias situações que nós queremos que sejam ajustadas. Eu sei que a gente está correndo atrás do nosso também, tá? Não tem problema sobre isso, mas deixa eu te dizer, lá em Apocalipse diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. E não está falando para pessoas que já estão com o coração frio lá fora. Está falando sobre a igreja. Nos últimos dias, e eu acredito, queridos, que nós estamos nos últimos dias. Por isso que existe aquela briga interna às vezes. Eu quero Jesus, mas eu quero isso aqui. Não, mas eu quero...
o Senhor, para aquele que tocou nas águas, não tem como. É melhor você se render, porque você precisa estar em Cristo, sabe? Estamos nos últimos dias. E a Bíblia diz que o amor de muitos cristãos esfriará. E, na verdade, muitos serão até mesmo egoístas. Então, amantes de si mesmo, pensar em si. Ai, Claudinha, pelo amor de Deus, então eu não vou pensar mais em mim, eu só vou pensar nas pessoas agora. Não, você vai ser equilibrado, você vai cuidar daquilo que é seu, mas deixa eu te dizer, essa história, eu vou falar isso aqui, e aí você pega pelo Espírito, o próprio Espírito que está em mim está em você e está tudo certo. Deixa eu te dizer, essa história de dizer, eu preciso me amar primeiro, para depois amar alguém, deixa eu lhe dizer, Jesus é que te amou primeiro. Porque senão você vai ter que passar por toda uma transformação, vai ter que ir lá, né? Às vezes até ajuda mesmo de pessoas profissionais, que eu acho top, maravilhoso, contanto que sejam cristãos, está ótimo. Então, eu até incentivar, está tudo certo. Você se reorganizar, ver todas as coisas, o que aconteceu no passado com meu pai. Gente, deixa eu te falar. Você já é amado 100%. Tá? Você já foi aceito 100% pelo Senhor. Então, não existe vazio. Porque provocou isso aqui, fulano também fez isso, porque mãe, porque pai. Gente, quando Jesus veio, ele veio para preencher tudo. Ele não deixou uns buracos abertos, esperando que depois você se consertasse. Então, no mundo, fala muito sobre isso. Você precisa se amar primeiro. É porque você, na verdade, deve se amar mesmo, que você está até constrangendo o Senhor. Porque se ele te amou por completo e está dizendo que você é a menina dos olhos dele, pelo amor de Deus, né, gente? Então, vamos se amar mesmo. Mas deixa eu te dizer, mesmo você ainda tendo que resolver algumas coisas na sua vida, você precisa ser uma bênção na vida de outra pessoa. No reino de Deus é diferente. Lá fora diz que é para você ter mais, você precisa receber mais. Aqui a palavra nos ensina que para a gente ter mais, a gente precisa ser mais generoso. Independente. Não estou falando necessariamente aqui na igreja, não. Estou falando na vida de pessoas. A gente precisa exercitar a generosidade. Então, é diferente. Eu não sei se você já prestou atenção, mas o que está lá no mundo é diferente do que a igreja ensina. Por causa da palavra. Não estou falando igreja em si no sentido geral, mas eu estou falando aquela que prega a palavra de Deus e mostra na palavra de Deus. Então, é diferente, gente. A gente precisa ser diferente. Então, eu mesmo com as coisas ainda para consertar, sem me entender, sem ainda algumas coisas não estarem encaixadas, sem eu ter... Eu vou lá e abençoo alguém. Tá certo? Você não precisa estar com tudo 100% organizado, porque aquele que é 100% já organizou todas as coisas para você. Você pode ainda estar correndo na carreira, mas, na verdade, enquanto você está indo, pessoas estão no seu caminho e você não pode fingir que elas não existem. Você precisa olhar para elas e fazer alguma coisa pela vida delas. Naquilo que você pode fazer, eu não estou falando necessariamente financeiramente, mas você precisa tocar a vida de alguém, mesmo você estando ali, só um fiozinho de pessoa, porque é incrível como as coisas acontecem. Às vezes você diz, meu Deus do céu, está só o fiozinho, mas o fiozinho é de Jesus, aí vem aquele monte de coisa, pai, como assim, né? Como assim? Aí você pensa que a pessoa está ligando para você, vai dizer, olha, eu estou... Uma palavra, não. Aí vem outra coisa que é para você fazer. Você, pai, mas eu acabei de te dizer que eu estou só um fiozinho. Não, minha filha, mas você não disse que o fiozinho era comigo, estava comigo? Então eu quero o fiozinho, eu quero usar o fiozinho. Então a gente vai, gente. E é maravilhoso que enquanto a gente está indo para fazer algo na vida de alguém, Deus está cuidando daquilo que é nosso, tá certo? Pronto, eu sou uma professora assim, tá bom? Então é desse jeito, mas vamos lá, porque eu já entrei no modus operandi Rema Brasil. Então... Nós lemos até o 40, bem certinho, aqui a gente fechou. Glória a Deus. Então, agora vamos para 1 Coríntios 11, 29 e 30. E é sobre essa questão aqui, tá, gente? É sobre corpo, é sobre edificação, é sobre olharmos o outro, é sobre o nosso propósito. É sobre a vontade de Deus, tá bom? Então, 1 Coríntios 11, 29 e 30. Quem já foi meu aluno aqui?
Tá bom. Não é mesmo assim, né, minha gente? Mas tá tudo certo, viu? Eu sempre digo, olha para frente, preste atenção, tá certo? Aí anota, a gente tá junto, vamos... Isso aqui é só um gostinho, tá, gente? Porque são 7 aulas, cada matéria são 7 aulas, e a última aula é aula de consagração. Vê que maravilha, manifestações do Espírito. Oh, glória a Deus! A última matéria, ó, mas todas as matérias são do Espírito, tá, gente? Mas vamos lá. Então, a gente aqui, 1 Coríntios 11, 29 e 30. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Próximo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Aqui é que morreram mesmo, que morrem, né? Volta um pouquinho para o 29. Volta. Pronto, aqui, ó. Sem discernir o corpo. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. Queridos, deixa eu te dizer, quando nós discernimos o corpo, nós estamos discernindo Jesus. Discernir, na verdade, já que a gente está como numa sala de aula, diz conhecer claramente a Cristo. Então, aquele que come e bebe, entendendo claramente, né, discernindo claramente, ele não vai comer e beber juízo para si, pelo contrário. Ok? Então a gente precisa discernir o corpo. Não é sobre mim, o meu esposo, ou a minha esposa, os meus filhos e a minha família. Fecha a cápsula e vamos embora. Não fecha a cápsula, deixa a cápsula aberta. Inclusive, você também precisa ensinar os seus filhos também a discernirem o corpo de Deus. A discernirem Cristo. Porque discernir aqui no original é discernir Jesus. Ou seja, quando a gente está discernindo, quando a gente está entendendo, quando a gente está compreendendo o corpo de Cristo, que a gente faz parte do corpo de Cristo, amém? Nós estamos ali discernindo Cristo, a unção de Deus. Ou seja, isso é mais forte do que a gente imagina, porque se eu estou discernindo o corpo de Deus, eu estou discernindo Cristo, e Cristo, como a gente já costuma ouvir, não é o sobrenome de Jesus, não é Cláudia Lacerda, aí Jesus Cristo. Não, gente, Cristo não é o sobrenome de Jesus, não. Aqui é a unção. Cristo significa a unção. Então é Jesus e a sua unção. Jesus e a sua unção. É bem forte isso aqui, tá? Então a gente, na verdade, quando a gente está discernindo o corpo, a gente está discernindo Cristo. A gente está discernindo o cabeça que é Cristo e é a sua unção. Já aconteceu comigo várias vezes, Deus está falando algo para alguém, Deus está ali, e o Senhor, no mesmo momento, sem eu nem saber, quando terminou aquilo tudo, eu disse, pronto, deixa eu ver aqui agora como é que está essa situação. E aí, tudo foi resolvido. Olha, aconteceu algo extraordinário. Queridos, tocar o corpo é maravilhoso, porque vai acontecer algo extraordinário na sua vida pessoal. E não é ao contrário, é a minha vida pessoal, depois o corpo. Não, corpo é seu vizinho, é sua vizinha, são seus parentes, muitas vezes sua família, se não são todos cristãos dentro da sua casa, mas você precisa discernir o corpo, e ali você vai discernir a unção de Deus. A unção de Deus, na verdade, ela vai ter liberdade na sua vida. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Glória a Deus. Aí é só um gostinho, viu, minha gente? Não vai sair por aí dizendo, eu já sei o que fala lá na matéria manifestações do Espírito. Você sabe em parte, mas não sabe em todo. Você vai saber nem em parte, você vai saber um pouquinho. Imagina, 7 aulas falando sobre a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. 1 Coríntios 11, 29 e 30, a gente acabou de ler. Vamos agora a 2 Coríntios 3, 17. 2 Coríntios 3, 17. Claudinha, não sei onde é que você está querendo chegar, mas não tem problema. Você vai saber já já. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aí há liberdade. Uma das coisas que eu falei na comunidade profética, na primeira aula, que até pessoas chegaram para mim e disseram,
Não sabia que era assim. Pois é, mas é dessa forma. Uma das coisas que eu falei foi o seguinte: a gente não precisa, né, de um coral de arcanjos, anjos, né, ali do nosso lado para que a gente imponha as mãos sobre os enfermos, porque a palavra de Deus diz: imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não é verdade? Ou você sai por aí evangelizando e aí você precisa, né, até do louvor da igreja, olha, vamos comigo. Está precisando de alguma coisa? Gente, pode começar a tocar, porque a gente vai criar essa atmosfera e agora eu vou impor as mãos e essa pessoa... Não é assim, não é verdade? Eu acho que você não faz dessa forma. Mas mesmo assim a gente ministra, a gente fala e a gente impõe as mãos e está tudo certo, ok? Porque com relação às coisas espirituais, no sentido mesmo literal da história, se é que eu posso falar assim, a gente também precisa de algo. Por exemplo, para profetizar. Por que eu falei lá na comunidade profética? Porque para profetizar na vida de alguém só basta você querer. Hoje eu quero profetizar. Por exemplo, hoje eu vou profetizar na vida de Keila. É aniversário dela. Dá os parabéns daí, gente. Parabéns, Keilinha. Uhul! Uma salva de palmas, gente. Bora. Pronto. Glória a Deus. Vou trazer um presente também, viu? Glória a Deus. Mas deixa eu lhe dizer, eu quero lhe dar uma palavra profética. Não é assim não. Você tem que esperar o Espírito Santo. Será que o Espírito Santo quer dar? Deixa eu te dizer, o Espírito Santo ele está pronto, queridos. A gente precisa entender isso. Você quer, então você vai lá e você faz. Pai, eu quero ser ousada e usada para dar uma palavra para minha amiga, que é o aniversário dela. Eu quero dar uma palavra profética. Não sei nem o que está acontecendo, nada. Algumas coisas eu sei, mas assim, eu quero sim dar uma palavra para ela. Amém, gente? Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa aprender sobre as manifestações do Espírito, embora sejam manifestações que são 9 dele, do Espírito Santo, claro, vai acontecer segundo aprover. Acho que essa palavra não existe, não. Existe? Então... é segundo aprove, né? Mas se eu trouxer para agora, aprove. Olha, graças está dizendo aqui, acabou-se. Então, claro que vai ser na vontade do Espírito Santo, não no sentido de você fazer, mas de como você fazer e o que vai acontecer naquele momento através da sua vida. Mas quem dá a permissão, porque o Espírito Santo ele só é Senhor, ele tem liberdade. Se você ficar, não, deixa eu ver, eu não sei se o Espírito Santo quer. Minha gente, o Espírito Santo sempre quer. Ele está morando dentro da gente, não dorme. Porque o Senhor não dormita, Ele não dorme, Ele quer o tempo todo. O que a gente precisa entender é que a gente precisa tocar na vida de pessoas. Independente, a gente precisa estar pronto. Eu quero. Se você disser isso, preste atenção, viu? Cuidado, segura na cadeira. Mas se você disser assim, Espírito Santo, eu quero. Se você, não sei se você já disse, mas se você disser isso, se prepare, viu? Porque vão acontecer coisas extraordinárias na sua vida. E eu não estou falando necessariamente na vida de pessoas que têm um chamado ministerial. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando com pessoas que têm a disponibilidade, a intencionalidade, a vontade de se abrir e receber da parte do Espírito Santo para abençoar alguém ou muitas pessoas. Se você se vê pregando para pessoas, se você se vê abençoando seus amigos, amigas, família, parentes, eu quero te dizer, o Espírito Santo está com muita vontade mesmo de você ser uma grande influência lá. Então se abra para Ele, para que Ele possa ter liberdade de dizer exatamente aquilo que você precisa falar, ou até mesmo trazer algo das manifestações, dentro das 9 manifestações do Espírito Santo para aquele momento. Porque não é para quem tem chamado ministerial, mas é para toda a igreja. Você é igreja? Amém. Graças a Deus. Ô, Claudiana, a gente está numa igreja, é verdade. Aqui é uma igreja também, estrutura física, mas você e eu, nós somos igreja. Tá certo? Então, vamos lá. Tá dando para entender? É que eu vou pegando o gancho. Então, glória a Deus. Ele é Senhor onde a gente dá liberdade. Vamos lá em Joel 2, 28. Vai lá, Joel 2, 28. Diz assim, e acontecerá, lembra que aqui é velha aliança, está apontando sempre, os profetas da antiga aliança estão sempre apontando para a nova aliança, tá bom? E acontecerá depois, ou seja, esse depois já foi, tá, gente? Já é a gente.
já é a gente já. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito, já veio, na verdade, está morando dentro de nós, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que tremendo. A palavra de Deus não está dizendo, vossas filhas e vossos filhos orarão, perguntarão ao Espírito, receberão resposta do Espírito e profetizarão. É assim? Ele só está dizendo, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Aqui tem sempre uma gracinha. E vossos jovens terão visões. Eu tive uma visão um dia desse, um tempo desse, que já faz tempo, porque toda vez é um dia desse, ou seja, já faz tempo, então faz tempo. E aí fui dizer para Edgley, ele disse, tem alguma coisa errada. Eu disse, por quê? Cheio de graça, né? É porque você tem que estar sonhando e não tendo visões. Eu disse, olha, eu ainda sou jovem, entendeu? Então, me deixe com as minhas visões, né? Se meu amor, lá em Joel fala que os vossos velhos sonharão. Eu também estou sonhando, mas eu também tenho visões, entende? Então pode me deixar. Eu sempre me lembro dessa gracinha. Você conhece seu pastor, amém, gente? Mas tá tudo certo. Vamos embora avançar. Então, o Senhor aqui ele já está apontando para isso. Isso vai acontecer quando eu derramar e ponto final. Amém? Vamos para 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 1. 1 Coríntios. Sala de aula, gente, sala de aula. 1 Coríntios 14, 1. Que fala assim: segui o amor e procurai com zelo, com dedicação, com cuidado, os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Eu quero ficar com essa parte aqui, procurar com zelo. Vamos lá. Se você acha que uma coisa é importante para você, você já perdeu alguma coisa? Todo mundo já perdeu, você não levanta a mão. Você já perdeu alguma coisa, assim, importante para você? Meu Deus, onde é que está aquele negócio, né? Aí você fica... Eu pergunto logo ao Espírito Santo, eu já apelo, eu boto na conta do Espírito Santo, vocês sabem exatamente onde está. No mais profundo, seja dentro de um armário, lá no fundo, dentro de uma roupa, eu não sei. Espírito Santo, meu amigo, já procurei no óbvio, né? Aí ele fica brincando, vai na geladeira, não sei o que. Nada a ver. Mas, quando a gente quer algo, quando é importante para nós, quando a gente entende que é importante para nós, mexe muito com a gente, não é não? Então, deixa eu te dizer, é muito importante para nós, é muito importante para você, é muito importante para mim. A gente precisa procurar, ou seja, é algo que vai vir, de repente assim, tá, não. Você vai o quê? Procurar. Ou seja, não, porque quando Deus quiser, olha, em nome de Jesus. Para com essa história de dizer, se Deus quiser, né, minha gente? Olha, essa conversa já deu, já... Né? Só para pessoas que não conhecem, gente, olha, Deus abençoe, eu creio que muitas coisas boas vão acontecer. Mas se Deus quiser. Aí, tá certo, né? Tá bom, ok, a gente entende. Mas todo mundo aqui, olha, gente, em nome de Jesus, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Não diz se Deus quiser, não. Se você sabe o que Ele quer, você não pode dizer se Deus quiser. Vai ser curado. Se Deus quiser, viu? Se Deus quiser. Não, Deus quer. Agora, claro, vai depender da fé da pessoa que está enferma, entre outras coisas. Mas você dizer... Me engasguei. Aí fica aquele silêncio de sala de aula, né? Todo mundo olhando. Mas você dizer, se Deus quiser, naquilo que você já sabe... Olha, põe apoio, não diga isso não, viu? Que está errado. Você vai deixar a pessoa assim... Então, será que Deus quer? Faz que nem aquela passagem lá que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do menino. Aí Jesus, quando foi conversar com o pai, disse assim, eu não sei se você quer, se você pode, não sei que você pode, mas não sei se você quer. E a gente está ali, Não, a gente não está ali, não. Ali aquele pai, ele mesmo disse, me ajude na minha pequena fé. A gente não está nessa pequena fé, não. A gente já tem fé o suficiente. Porque quando a gente lê na palavra de Deus, a gente sabe o que é que Deus está. Vou sair da frente desse dragão aqui, do Polo Norte, né? Porque dragão é fogo, mas esse aqui está... Deixa eu falar.
Não fala mais isso. Se você fala, se Deus quiser, não fala mais. Primeiro fica parecendo que você está botando na conta de Deus, né? Estou botando na conta de Deus. Se Ele quiser, Ele faz também. Se Ele não quiser, Ele não faz. Mas se está na palavra, é porque Ele está dizendo que Ele quer, tá certo? Ele não vai mudar de ideia daquilo que está escrito na palavra de Deus, não. Tá bom, gente? Então, se Ele fala, volta lá para o que a gente estava. 1 Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai. Ame e procure. Ame e procure. Às vezes a gente não está procurando porque não fez a primeira parte, sabe? Não está subindo primeiro nesse primeiro degrau. Então, por quê? Primeiro você ama, depois você profetize. Ame e procure com cuidado, com zelo. Rapaz, onde é que está mesmo? Onde é que está mesmo? Aí como é que você vem para o culto? Pai, eu estou disponível. Eu estou disponível. Eu quero ser uma bênção na vida de alguém. Já entre ali daquela porta, ou da porta da igreja, né? Não sei quantas pessoas estão nos visitando, da igreja da qual você faz parte. Quando você entrar na... Pai, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Não é sobre, eu vim só receber, só receber, só receber. Não, queridos. Sempre anda na atitude de dar. Eu quero dar uma palavra, eu quero dar um abraço. Uma vez eu dei um abraço a uma pessoa, não disse nada. Fiquei calada, muda. E a pessoa vai falar para mim, Claudinha, aquele teu abraço mudou a minha vida. Tá lá, baracharam. Não, mulher, quem mudou a tua vida foi Jesus. Tá certo. Primeiro, com certeza. Mas aquele abraço foi como se Jesus estivesse me dando um abraço naquela hora. Eu disse, pô, mulher, eu não te disse nada. Ela disse, mas não precisava. Era aquilo que eu precisava. Então, assim, você precisa vir para a igreja com essa intencionalidade. Eu estou indo para a casa do Senhor para ser uma bênção na vida de alguém. E enquanto você faz isso, discernindo o corpo de Cristo, Deus está cuidando daquilo que é seu. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos ficar aí em 1 Coríntios 14 mesmo, mas vamos para o versículo 12 agora. Ainda estamos falando um pouco sobre corpo. Assim também vós, visto que desejais, porque agora você ama e procura. Ou seja, você não vai procurar uma coisa que você não deseja. Então, porque você está desejando. Se você amou... Está ali, está amando. E procurou, ou seja, ama e procura com zelo. Pai, eu vou procurar com zelo, com cuidado. Pronto. Então, você está desejando isso? Então, assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procure progredir nisso. Para quê? Para a edificação da igreja. Porque tem gente que... Quando vem, né, para fazer essa matéria, assim, quando chega assim, professora, eu estava tão animada para escutar sobre essa matéria, sobre aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Eu disse, glória a Deus, porque é sobre isso. Mas, em primeiro lugar, as 9 manifestações do Espírito Santo vêm nas nossas vidas, para as nossas vidas, para a edificação do corpo de Cristo. Não é? Você devia estar mais feliz, gente. Coisa melhor é dar do que receber, não é verdade? Infinitamente melhor é dar do que receber, com certeza, viu? Tenha isso bem fixo no seu coração, porque é sobre isso. Então, para a edificação da igreja. Vamos embora, vamos avançar. Agora vamos para o 26, aí mesmo. 14, 26. Estou aqui. Vamos lá. Diz assim, que fazer, pois, irmãos? Quando vocês se reunirem, um tem salmo, o outro tem doutrina, o outro traz uma revelação, o outro ora em outras línguas, e o outro, aqui na verdade, entra mais no sentido, porque queridos, a gente vai conversar já sobre isso, mas existe uma diferença entre oração em outras línguas e variedade de línguas como manifestação do Espírito Santo, tá certo? Mas bora aqui. É muito simples, viu, minha gente? Tem que, não, eu acho que é muito difícil. É nada, é simples demais. E eu vou te dizer uma coisa, fecha a porta, passa a chave, porque agora, depois que a revelação chegar, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas Deus leva o ao contrário, não, como é? O de lá para cá também é verdadeiro. Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e isso significa que Ele leva em consideração o tempo da revelação. Ou não é? Então, fecha as portas, ninguém sabe, porque você vai sair daqui sabendo sobre as manifestações, o básico, claro, mas sabendo sobre as manifestações do Espírito e deseje isso desde a calçada até qualquer lugar que você chegar, tá certo, gente? E todos os dias da sua vida.
Que fazeis, pois, irmão? Quando vocês estiverem reunidos, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, aquele outro língua, aqui é variedade de línguas, porque vem logo depois ainda outro, a interpretação. Seja tudo feito para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Você está animado? Aí o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá em 1 Coríntios 12, porque se você quer aprender sobre as manifestações do Espírito, você tem que conhecer 1 Coríntios no capítulo 12, tá bom? Mas aí agora, eu não vou começar do verso 1, eu quero ir lá para o 26 e o 27. 1 Coríntios 12... 26 e 27. Diz assim: de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, não é por ele. Não, você soube de fulano. Olha, eu estou mal, porque a pessoa está tão mal, mas eu estou sofrendo por ele, né? Não, a Bíblia diz com, isso é da administração, outra administração. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Agora, sofrer com ele não é dizer assim, chegue cá. Está chorando, vou chorar junto com você. Não. Com ele, é porque você precisa estar com ele, para você ser uma bênção na vida dessa pessoa. Não é para você chorar junto, não, a gente vai somar, é? O negócio estava ruim, agora vai ficar pior, porque antes só tinha uma pessoa chorando, agora tem duas. A pessoa e você. Está repreendido em nome de Jesus, tá certo? Então todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, olha que coisa tremenda, gente. Até para a gente deixar o nosso coração limpo, livre, para que venha mesmo ali as manifestações do Espírito Santo, todo espírito de inveja precisa ir embora. Tá certo? É normal do homem, né, ele olhar e dizer, poxa vida, eu estou esperando 15 anos esse negócio, vem um irmão, já está sentando na janela, já aconteceu um negócio na vida do irmão, aí vem aquele negócio. Deixa eu lhe dizer, não existe inveja branca, nem inveja santa. Aí isso aqui, ó, inveja santa de fulano. Olha, porque, não, gente, quando você disser assim, inveja, é inveja, tá certo? Ô Claudinha, quando a gente olha para uma coisa, você diz, meu Deus, que negócio bonito, que roupa bonita, que sapato bonito, que cabelo bonito, que coisa bonita, que carro bonito, que casa bonita. Isso é inveja? Depende. Inveja é o seguinte, se você quiser ter um igual, não é inveja, tem gente que confunde. Não é inveja. Agora, se você quiser ter o da pessoa, entendeu? Eu não quero um carro igual. Eu quero que ele deixe de ter. Olha como é miserável. Você está quase indo lá buscar na garagem do irmão. Não, gente. Porque a inveja, ela entra. Competição, você querer mostrar que você também tem, que você também pode. Tá certo? Meu Deus, Claudio, isso já aconteceu comigo. Não tem problema, vai acontecer ainda, até a volta de Jesus. Mas o que é que você faz? Você segura aí a tua onda, tá certo, gente? Deixa a pessoa, porque aqui diz assim, ó. E se um deles é honrado, com ele todos são honrados, queridos. Eu quero te dizer, porque isso é um exercício, você precisa exercitar, você precisa falar, e na verdade isso está em meu coração. Eu realmente desejo que você tenha a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a viagem dos seus sonhos, feche o negócio dos seus sonhos, tem os amigos que você quer, sabe? Entre no chamado que Deus tem para a sua vida e você prospere muito, avance em todas as áreas da sua vida. Amém? A gente precisa gerar isso dentro do nosso coração. Amém, gente? Isso tem a ver com manifestações do Espírito, tem total. Vamos aqui agora para o 27. Veja que é todo o capítulo 12, mas eu quis ir lá para o final para a gente falar um pouco sobre isso. Ora, vós sois corpo de... Amém. E individualmente membros desse corpo. Então, para que inveja, gente? Porque se eu sou o dedo mindinho e você é esse dedo aqui, o polegar, tá
tudo certo, a gente se fala de vez em quando, está tudo bem. Você faz o seu e eu faço o meu. E está tudo bem. E está tudo certo. Ninguém tem que ser melhor do que ninguém. Amém. O que impede, na verdade, da gente se abrir para as manifestações daquilo que o Senhor quer trazer para nós, as manifestações do Espírito nas nossas vidas, é porque às vezes a gente está cheio de cacareque, cheio de coisa, na verdade, né, pensando muito mais na gente, muitas vezes, e em coisas somente nossas, às vezes problemas trazidos de coisas lá atrás, que você precisa de aceitação, e eu quero te dizer que você já foi aceito. Fora Jesus, quem é mais que você precisa que te aceite, que diga que você é maravilhoso, maravilhosa, poderosa, gloriosa, majestosa? Porque enquanto a gente está com esse sentimento, mesmo depois de ter aceitado Jesus, de alguma forma a gente está dizendo que Jesus não é o suficiente. Porque se Ele é o suficiente, eu vou me entregar aqui, não tem problema não, eu sou dessas. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Olha só, eu estava pensando o tempo todo numa situação que tinha acontecido comigo ano passado, eu gosto de dizer isso. Eu sei que a gente está em janeiro ainda, mas eu gosto de... Ano passado. Ficou para trás, né? Então, assim, eu estava o tempo todo pensando naquilo, de 5 em 5 minutos, de 5 em 5 minutos. Aí Deus falou para mim, eu não sou o seu El Shaddai, que significa o mais do que suficiente. Aí eu disse, meu Deus, não é demônio. O diabo não está falando para mim que ele não é o meu El Shaddai. Porque ele não é El Shaddai, ele não ia estar falando isso para mim. Quem está falando é Deus. Eu disse, pai, não. Aí eu fui logo bem religiosa. Não, Senhor, o Senhor é o mais do que suficiente. Ele disse, se eu fosse mais do que suficiente. Na verdade, minha filha, se eu fosse... Mas porque Deus precisa falar assim comigo, sabe, gente? É algo pessoal, está tudo certo. Ele disse, se eu fosse suficiente, nem precisa ser o mais, mas se eu fosse suficiente, essa situação não estaria tirando a minha paz. Essa situação está tirando a minha paz. Então, eu não sou o mais do que suficiente. A situação está sendo mais do que suficiente. Porque se eu sou a paz, o Espírito da paz, então por que essa situação está tirando a sua paz? Ela está tirando quem eu sou. É porque ela é mais importante do que quem eu sou. E eu disse, não precisa falar mais nada. Eu vou só me reorganizar, né? E sim, pai, você é o meu El Shaddai. Então ele disse, se alegre e se levante, porque se eu sou o suficiente, pare de ficar o tempo todo pensando nessas coisas, como se isso fosse te matar. E eu quero te dizer profeticamente aqui, veio isso bem forte agora no meu coração. E acontece na aula também, viu? Faça o rema, é assim, ó, é assim, a gente ensina, aí vem profecia. Deixa eu te dizer, se você está achando que isso aí vai te matar, que vai te... Deixa eu te dizer, para com isso. Não vai. Porque se Jesus disse, passemos, a tempestade vai se levantar, meu filho. E vai fazer o quê? Não esquece, você já passou. Porque se ele já lançou a palavra, ele disse, passemos, vamos ver se a gente vai passar. Foi assim que Jesus disse? Olha, vamos embora, vocês são tudo versado na pesca, vai dar certo. Quer dizer, vamos ver se a gente chega do outro lado. Não, ele disse, passemos, sobe todo mundo, bora. Então é sobre isso, amém? Não sei porque que eu falei, mas falei e está tudo certo. Vamos continuar aqui. Então, ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente, e individualmente, e individualmente. Deus não unge pessoas que não são autênticas. Para de querer ser igual a outra pessoa. Você precisa ser quem você é. Aí aqui é verdade, porque aqui é bíblico, né? Porque diz assim, individualmente, membros desse corpo. Tá certo? O que eu queria tanto ser... Tem ministras que eu vejo ministrar que eu digo, oh meu Deus, oh pai, só um pouquinho, queria parecer... Cláudia, aí eu, tô aqui. Seja Cláudia, né? Seja você com Deus. Seja você com Deus. Eu não falo desse jeito, mas você fala de um jeito que eu não falo. Você vai tocar em pessoas que eu não vou tocar, que Suzana não vai tocar, que Graça não vai tocar, que Pastor Rusa não vai tocar, que Edgley não vai tocar, Jaqueline não vai tocar. Você que vai tocar essas pessoas. Agora, se você vai falar baixinho, se você vai falar empolgado, se você vai dizer, menino, acorda para Jesus, ou se você, enfim. A gente é individualmente. Deus unge a autenticidade. Deus unge a autenticidade. E individualmente, membros desse corpo. Agora vamos começar do versículo 1.
Isso tudinho, Claudinha, para você começar a falar de manifestações. Não, eu estou falando já sobre as manifestações do Espírito Santo. Que primeiro você precisa entender quem você é, depois você precisa entender que você não vai cumprir o seu propósito sem abençoar vidas, e outra, não vai ser feliz. Gente, você está entendendo o que eu estou falando? Você não vai ser feliz. Não vai. Sem cumprir o propósito de Deus, não vai. Pode ter o marido top, menino top, dinheiro. Não vai. O índice de suicídio tem crescido. A gente tem que estar ali, ó, se posicionando, e tem que sair no meio da rua falando de Jesus, porque pessoas que têm dinheiro, que têm isso, que têm aquilo outro, tirando a sua própria vida. Por quê? Porque não estão no propósito. Ter dinheiro não é estar no propósito. Você pode estar no propósito, e estando no propósito, você vai prosperar financeiramente. É assim que funciona. Porque você pode ter todo o dinheiro e ir ali comprar tudo que você quiser, mas vai ficar aquela alegria na hora. Ai, comprei. Aí posta na rede social, a galera curte, você curte porque eles curtiram. Muita gente ali está olhando e está com inveja, e você está feliz porque pessoas estão olhando e estão invejando o que você tem. E ainda fica feliz porque você tem e a outra pessoa não tem. Então, não é sobre isso, gente. Não é sobre isso. É sobre estar no propósito, estar feliz, estar no lugar onde Deus está te esperando e está tudo certo. Amém? Então, vamos começar. 1 Coríntios 12, 1. A respeito dos dons espirituais, aqui é Paulo falando, né? Estava aquela confusão dentro da igreja de Corinto. Aí Paulo disse, minha gente, por favor, dá licença, né? Escreve a carta e diz, olha, a respeito, agora eu vou falar com vocês sobre esse tema, esse assunto, que vocês estão demais. Aí ele botou, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, pelo amor de Deus, que vocês sejam ignorantes. Que fica sem saber, né? É o que mesmo isso? É o que? Uma pessoa está orando em línguas, a outra pessoa ali está isso, aquilo outro. O que é isso que está acontecendo dentro da igreja? Aí Paulo escreve, olha, deixa eu lhe dizer, mandaram para mim que está acontecendo isso, isso e isso, mas eu não quero que vocês sejam ignorantes. Então eu vou explicar. Verso 2. Pode passar, viu? Sabeis que outrora, quando vocês eram gentios ou gentis. Continuem gentis, viu, minha gente? Quando vocês eram gentios, ou seja, estavam lá no mundo, na bagaceira, deixavas conduzir-vos aos ídolos mudos. O Claudinho, graças a Deus, não está falando, não tem nada a ver com a gente, porque se é daquela época, os deuses, eles ficavam adorando. Não, gente, aonde Jesus não ocupa o lugar, outra coisa vai ocupar o lugar. Se Jesus não é o seu ídolo, outra coisa vai ser. Uma pessoa, uma coisa, uma situação, trabalho, pessoa, não sei, família, marido, menino. Alguém, se Jesus não ocupar esse lugar, não vai ficar vazio não, viu? Não sei. Não, vai. Outra coisa vai ocupar esse lugar. Então ele diz assim, ó, quando vocês eram do mundão, gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos. Porque tem gente ainda em idolatria de muita coisa, viu? Idolatria não é somente estar na frente e estar... É você estar colocando no lugar que não deveria. Amém, gente? Estou sendo inspirada também para dizer isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez, ou essa pessoa, ou essa coisa, ela precise sair do lugar onde você colocou ela. Não é o centro. É Jesus. Talvez você esteja sofrendo porque talvez você colocou uma pessoa num lugar ou uma coisa num lugar que não era para ter colocado, naquele lugar. Não estou dizendo que não na sua vida, mas não naquele lugar. E talvez também não na sua vida. Não sei porque estou falando, mas falei. Então, vamos lá. Deixava-os conduzir aos ídolos, segundo vocês eram guiados. Eram guiados a isso, né? Então, vamos continuar, verso 3. Aí diz assim, por isso, eu vou fazer vocês compreender, opa, laxarabá, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. O que é anátema? É amaldiçoado Jesus. Né? Ninguém pelo Espírito de Deus vai dizer que as coisas contrárias a Jesus, que é amaldiçoada a palavra, que não vale de nada. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ou seja,
A partir do momento que você, Senhor Jesus, nessa invocação, nessa proclamação, Senhor Jesus, o Espírito já está assim, ó. É o que você quer fazer. É o que você quer fazer. Não, mas eu estou com muita coisa para resolver. Queridos, vai com coisa para resolver e tudo. Vai com coisa para resolver e tudo. Porque quando a trombeta tocar, vai ficar tudo. Você está correndo, mas... Olha, isso já está criando até um negócio bem engraçado por aí. Mas é verdade, minha gente. E vai dar tempo, é de você, menino, corre, tem que pegar aquele negócio. E você vai levar esse troço para onde, menina? Ai, para onde? Olha, nem deu tempo, porque se você vai ser arrebatado, cai tudinho no chão na hora assim, olha. Até os troços que você está segurando, a caneta que está no bolso, fica tudo no chão. É verdade. Deixa eu te falar, não sou professora de escatologia, meu marido é, mas tem outros professores maravilhosos de escatologia também, mas deixa eu te dizer. Uma vez eu estava saindo do apartamento que a gente morava lá em Casa Forte, e eu, na verdade, eu sonhei, e era do sábado para o domingo esse sonho, viu? Agora eu me encaixei na... Joel 2. Aqui foi sonho. Então, assim, eu sonhei exatamente no mesmo lugar que eu estava, pegando Edgley chegando, pegando o mesmo carro, a gente saindo do mesmo prédio. E aí, quando eu saía do prédio, eu estava com a pessoa que me ajudava na época, o Wilson, e atrás eu estava com os 3 meninos. Na verdade, Edgley não estava me esperando, ele ia direto do plantão, como ele faz, viu? Não sei se você sabe que seu pastor também é médico, e ele vem direto de um plantão que ele entra, ele vem direto no domingo de manhã. Amém? Glória a Deus. Então, só hashtag fica a dica quando alguém chega para... Estou muito cansado. Olha, vai falar com seu pastor que você está cansado. Amém? Aí, ok, fecha. Volta. Aí, quando eu dobrei o carro, isso no sonho. No sonho. Quando eu dobrei o carro, dava de frente para a praça de Casa Forte, que eu morei numa rua ali, Irmã Maria Davi, que dá de frente para a casa de Casa Forte, se você estiver vindo nesse sentido. Então, quando eu olhei para lá, eu vi, gente, uma moça no sonho. Uma moça, ela estava com as coisas de escola, que tem uma escola bem lá, tem uma igreja, se vocês não conhecem a Praça de Casa Forte, tem uma igreja lá no final, só que a minha rua dava na lateral aqui da igreja, e tem uma escola, Sagrado Família, uma coisa assim. Então, a menina estava com a mochila, com as coisas, tudo direitinho, de repente, eu aqui com o carro indo para a igreja, porque eu ia dobrar aqui à esquerda e ir lá para a Zona Norte, que nós fazíamos parte de lá. Nós éramos pastores auxiliares de lá, se você não sabia. Então, a gente, quando eu dobrei o carro no meu sonho, antes de fazer isso, na verdade, eu estava na rua aqui, caiu as coisas assim da menina, a mochila. Aí eu fiz assim, Wilson, menina, que foi aquilo com aquela menina, ó, caiu a mochila, menina, Wilson. Aí o Wilson já olhando assim para mim, e a minha mão na direção começou a ficar transparente assim. E eu, minha gente, mas de repente foi me dando, minha gente, uma sensação tão maravilhosa. Eu nem olhei para trás para os meninos. Meu carro foi-se embora para cima da garagem da mulher. Foi tudo muito real. Mas eu não estava nem aí. Porque eu sabia que ali era o arrebatamento. Um sonho profético. Sonhei dessa vez. Um sonho profético. Gente, Jesus está às portas. Igreja não é só isso aqui, não. Você precisa falar com alguém. As pessoas com quem você encontrou hoje, será que você vai encontrar mais alguma vez na sua vida? Então, você perdeu a oportunidade de você falar de Jesus para essa pessoa. Amém, gente? Eu estou entendendo, não. Alguém me explica aqui, porque está errado isso aqui, viu? Bora. Próximo. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Próximo. Pode correr um atrás do outro. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Próximo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Próximo. A manifestação
do Espírito é concedida a cada um, olha, visando o quê? Ah, tá, então não é para nada. Tem um fim proveitoso. Visando um fim proveitoso. Porque há um, lembra que a gente estava lendo antes que nós somos membros, cada um individualmente? Pronto, e deve ser assim, autenticidade, cada um, você com o Senhor. Então, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, diga assim, palavra. Pronto, palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, diga comigo, palavra. Pronto, gente, porque tem gente que confunde palavra de sabedoria, palavra de conhecimento com profecia. Não, aqui é palavra, tá certo? A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, vai avançando. Há outro, operações de milagres, há outro, profecia, há outro, discernimento de espíritos, e há um, variedade de línguas, mas também há outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo como Ele quer. Não é que Ele, uma hora Ele quer e uma hora Ele não quer. É só na questão da distribuição. Deu para entender? Distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Senão ele dizia assim, distribuindo-as como lhe apraz a quem ele quiser. Mas ele não diz. Ele diz a cada um individualmente, ou seja, todo mundo. Todo mundo, gente. As 9 manifestações do Espírito estão disponíveis para mim e para você. Próximo versículo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, né? E todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, a unção. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, seja judeu, grego, escravo, livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também, já queria chamar o louvor, porque também o corpo não é um só membro, mas é composto de muitos membros. Se disser o pé, porque eu não sou mão, hein? Não gosto de ser pé. Não sou do corpo, não. Nem por isso deixa de ser do corpo. Próximo, aleluia. Se o ouvido disser, aleluia, aleluia. Se o ouvido disser, ei, por que eu não sou olho? Não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser, gente. Tá? Porque não sou olho, né? Porque eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Não, você é quem você precisa ser. Se todo o corpo fosse olho, vê só. É bicho, né, não, gente? Eu gosto de brincar também. Imagina. Você vê uma pessoa lá fora, só olho. Né, minha gente? É bicho, né, minha gente? Não existe isso, não. Eu digo mesmo, é bicho. Não. Por exemplo, tem gente que anda com aquele negócio eu dou essa parte, eu falo essa parte na matéria de família cristã, mas eu vou falar hoje. Tem gente que anda com um negócio, o coração partido pelo meio, né? Aí eu gosto de perguntar, minha filha, tá onde o outro? Não, tá com ele, viu, Claudinha? Ah, tá com ele, sim. É por quê? Ah, é a sua metade? É a metade da laranja. É a sua cara metade. Ai, que coisa engraçada. Quer dizer, não é engraçado não, é estranho, deixa eu lhe dizer. E você é metade de alguma coisa, mulher? Você é inteira com Jesus. Se você vê uma pessoa, aí eu brinco, obviamente, que eu sei o que a pessoa está querendo dizer. Mas se você por um acaso sair no meio da rua e você vê metade de uma pessoa andando, veja. É demônio, né? Não, minha gente. É bicho, né? Você vai dizer, que bexiga é isso, né? Meu Deus, Jesus me leve, pelo amor de Deus, que eu não estava nem pronto para ver isso. Na verdade, aí a pessoa riu, não sei o que, eu disse, mulher, deixa eu te dizer, tu não é metade não, tu é inteira. Minha cara metade, meu complemento, quem estava faltando. Oxi, não, Jesus não é 100%. Mas vamos que não é família cristã, não, é manifestações do Espírito. Então, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não tem corpo. Tinha mão andando sozinha. Não é isso. Próximo.
Sabia que você ia falar isso. Próximo versículo. Esse é o último. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Obrigada. Próximo. Não podem os olhos dizer à mão: eu não preciso de você não, viu? Olha que forte, gente. Não pode os olhos dizer: sou eu que estou vendo tudo. Você fica só aí, de vez em quando fazendo alguma coisa. Eu vejo e você faz. Eu sou mais importante do que você. Não podem os olhos dizer à mão: a gente não precisa de você não. Nem ainda a cabeça dizer aos pés: não preciso de você não. Vai ficar seus pés. Está repreendido em nome de Jesus. Né, gente? Então, próximo. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Porque eu vou te dizer, olha, às vezes um cortezinho no papel. Caramba! Todo mundo participa, viu? Todo mundo participa, porque meu corpo todo, caramba, que negócio chato, e fica doendo depois. A pessoa ali conversando com você e você... O corpo todo sente que é para ser assim. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, eles são necessários. Próximo. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Próximo, pode ir avançando, tá? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. Lembra que a gente começou já ali falando o que tem a ver as manifestações com o corpo de Cristo? Tudo a ver com a edificação do corpo. Está no mesmo capítulo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, a gente já leu. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Próximo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Pode avançar. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar. Isso aqui é um outro assunto, tá? Socorros, governos, variedade de línguas. Próximo. Porventura é todo mundo apóstolo por um acaso? É nada. É todo mundo profeta? É nada. São todos mestres? Não. E são todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em outras línguas? Falar aqui no sentido de variedade de línguas. Não está falando oração em outras línguas. Todos devem orar em outras línguas. Falam todos em outras línguas. Interpretam-na todos. E o último, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, que a gente já sabe qual é o caminho, que é o caminho do amor. Agora, voltando lá para as manifestações do Espírito, deixa eu falar algo para você. A gente tem 9 manifestações do Espírito Santo. São 9 manifestações do Espírito Santo. Separado aqui 3, 3 e 3. 3 são vocais, 3 são de revelação e 3 são de poder. Os 3 de revelação são palavra de sabedoria, que é sobre o futuro, para a igreja. Todos devem profetizar. 1 Coríntios 14, no verso 1 diz: todos devem, acima de tudo, procurar os dons, mas principalmente profetizar. Profetiza na vida de alguém. Vou profetizar na vida da irmã de Kelinha. Eu quero profetizar na vida dela. Pronto. E acabou-se. Então eu procuro os dons, mas principalmente profetizar na vida de alguém. Então a gente tem, os dons de revelação é palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. Tá certo? Palavra de sabedoria é você, eu quero servir a alguém. Aí você entra e Deus dá uma palavra. Aquele concurso você já passou, viu? Você está dando uma palavra. Isso é uma profecia? Não, é uma palavra. Aí quando a pessoa, ela escuta uma palavra de sabedoria, ela se abre. Aí aqui você entra.
Porque a palavra vem para trazer um despertar espiritual e a pessoa queira Jesus, o mais. Porque essas manifestações não é somente de um irmão para outro irmão, não, viu, gente? Aonde você chegar, deixa Deus te usar. Então, a um é dada a palavra de sabedoria, futuro, pode tocar um pouco do passado também, mas mais no futuro. O mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, é porque tem gente que sobe no púlpito e diz assim, eu tenho uma palavra de conhecimento. Tá certo, mas se você tiver uma palavra de conhecimento, você dá a palavra e depois você profetiza. Tipo assim, tem alguém aqui chamado tal e casado com fulana de tal e que tem um supermercado? Meu Deus, está falando com a gente. Pronto, isso aqui não é uma profecia não, porque eu estou dizendo uma coisa que já é verdade. Eu estou profetizando por um acaso? Não, estou dando uma palavra. Aí você, fulano, é com a gente, vem mesmo, bora. Aí vem aqui, por favor, aí vem. Estou falando com vocês? Tem uma palavra de Deus para vocês. Mas primeiro veio a palavra de conhecimento, ou palavra de sabedoria, que palavra de conhecimento é o que está acontecendo agora. Eu sei o que está acontecendo aqui, assim, mas deixa eu dizer, Deus está dizendo isso aqui e aquilo outro. Ou seja, vem a palavra de sabedoria, ou a palavra de conhecimento e depois a profecia. E discernimento de espírito, gente. Tem gente que chega para mim, não, porque de vez em quando assim eu percebo algumas coisas. Ah, é? Ah, tá. Então é discernimento de espírito. Meu Deus, Claudinha, eu não quero não. Gente, eu comecei a perceber algumas coisas na minha vida, porque atua na minha vida discernimento de espírito, e eu era adolescente. E eu vi um demônio encostado num poste, e eu sabia que não era uma pessoa, porque estava com um terno de 1.300 e lá vai. Se é que tinha terno de 1.300. Um negócio assim diferente, com um sorriso que não soltava, um sorriso duro. E na hora que eu olhei, tá rindo de mim. Aí eu disse, meu Deus, liguei na hora pro pastor. Olha, acabei de... Era uma jovem. Eu liguei pro pastor, pelo amor de Deus, acabei de ver. Calma. Se você vê, se você percebe, isso provavelmente é discernimento de espírito, tá certo? Não é só para você, não fique com medo. Porque o reino espiritual, ele é real. Ele é mais real do que o que você imagina. É uma dimensão que vai além. Eu acho tão engraçado IA, né? IA. Achei tão interessante. Pastor Hugo botou lá. Menino, que conferência, viu? Irmão Reagan, Kenneth Copeland, quem mais? T.L. Osborne, Oral Roberts, Pastor Bud, né? Lá a IA é top, mas deixa eu te dizer... Nunca nenhuma inteligência artificial vai chegar a essa dimensão do primeiro céu, do segundo céu, do terceiro céu. Nunca ninguém entendeu como é que um filho é gerado aqui, como é que o start, a ciência vai até uma parte, mas depois, como assim? Quantos cientistas se voltaram para Jesus porque disseram, não se explica. Porque não é para ser explicado, é para ser aceito. Então, a gente tem 3 dons revelacionais, a gente tem 3 dons de poder, manifestações de poder, que é fé, cura, o que mais? Operação de milagres. Ô, gente, Claudinha, eu não estou entendendo não. E a gente não imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados? É verdade, imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas deixa eu lhe falar, de repente, às vezes a pessoa nem quer ser curada. Vou te dar um exemplo. Aquele homem na porta da igreja famosa. Lembra? Ele disse que queria o quê? Dinheiro. Aí eles disseram, isso aí a gente não tem não. Mas o que a gente tem, sabe o que foi aquilo naquela hora ali? O dom da fé. Você vai ser... E com cura também. Dom da fé e... Porque as manifestações podem vir juntas, viu? Uma com outra. Então ali foi o dom da fé. A gente tem não dinheiro não, mas o que a gente tem a gente vai lhe dar. E o homem pediu, foi. Ele pediu para ser curado. Ele não pediu para ser curado não. Mas ele foi curado porque naquela hora eles estavam ali disponíveis para fazer a vontade de Deus. E eles quiseram tanto, porque quando eles olharam ali... A gente quer curar esse cara. A gente quer curar esse cara. Não tinha miríade de anjos. Não tinha louvores. O louvor da igreja não estava, até porque ele estava na porta da igreja. Se o louvor tivesse, estava lá dentro.
Então, é sobre isso. Não tem que ter um ambiente preparado. Eles não estavam 100% bem em suas emoções. Pelo contrário, estavam ainda sem entender muitas coisas do que tinha acontecido. Mas eles disseram, naquela hora eles perceberam, eu quero que essa pessoa seja curada. Então, dinheiro, isso que você quer, você está pensando que vai resolver a sua parada. Mas eu quero te dizer, é melhor o que eu tenho para dar para você do que aquilo que você está querendo que eu te dê. Então, em nome de Jesus, levante e ande. E aquele homem entrou com uma alegria, meu Deus, enorme. Abriu as portas da igreja e entrou na igreja, saltando e pulando de alegria e proclamando o Senhor Jesus. E é sobre isso. As manifestações, elas vêm para nós. Você quer? Porque você precisa desejar. E essa fé é uma fé especial, queridos. É uma fé que não é a fé que a gente entende. Eu criei, por isso falei. Aquele que crê recebe hoje. Não é sobre essa fé. É uma fé que depois que você faz, o dom ali se manifestou. Você... O que foi isso aqui? Foi porque você tinha o coração. Eu quero, meu Deus. A gente está próximo das festividades da festa da carne, né, que é o carnaval. Mas a gente não fica só aqui orando, não. Esse ano tem de novo, jamais terão sede. E a gente vai, a igreja vai. Vai para falar, é aquilo que o Senhor nos inspirar. A gente vai fazer, porque é sobre isso, gente. Aleluia. Então eu falei dos dons revelacionais, vocais. Falei dos vocais? São dons que falam. Cadê os alunos de manifestação do Espírito? Quais são os dons? Que falam. Menino. Eu vou aí, porque na minha aula eu faço isso. Eu vou lá no aluno, né? Porque merece. Menina, arrasou. Top. Ó, deixa eu falar aqui pra vocês. Essa profecia, ela vem de essas manifestações, elas vêm de uma maneira diferenciada, tá? E aqui a variedade de línguas não são as línguas de oração em outras línguas. Você já orou em línguas diferentes? Vai que você sempre ora assim. Eu sempre começo dessa forma. Eu sempre começo dessa forma. Cláudia. Porque o Senhor colocou essa nota. E eu começo dessa forma. Mas depois eu já começo a falar outra coisa. E daqui a pouco uma outra coisa. Isso aqui é o quê? Variedade de línguas. Porque vai tocando. Você pode dizer assim, deixa eu orar por você. E começa a orar em outras línguas. É uma excelente ideia. Você começa a orar em outras línguas e de repente vai vir aquela revelação. Mas se você estiver na igreja e alguém se levantar, alguém precisa, ou a pessoa de preferência, por favor, viu? Não passa a interpretação para outra pessoa, não. É bom que você mesmo interprete, né? Então, variedade de línguas, está na igreja, orou em línguas, vem outra pessoa e interpreta, porque senão a gente vai ficar sem entender. Não é para edificação do corpo? Então, todo mundo precisa entender. E variedade de línguas com interpretação equivale à profecia. E a igreja toda recebe. E é sobre isso.